Vamos lá, vamos ajudar os irmãos que estão aí com uma dúvida dentro de um erro, de um equívoco, onde estão trocando os princípios e os valores em relação ao assunto igreja. Se você observar, tem um vídeo meu aí que tem dezenas de comentários. Eu acho que tem mais de 50 comentários, onde eu botei um vídeo falando sobre a questão dessas igrejas que hoje o povo vive dentro dela como se fosse igreja de Deus, e explicando, condenando esse erro que é ensinado para o povo, onde as pessoas estão dentro desse entendimento de igreja, centralizando suas vidas como se fosse para Deus, aonde deixam de se dirigir ao lugar onde nós vamos estar vivendo e em Deus, que é Cristo, a palavra dele. Dentro desse entendimento de igreja, as pessoas não consagram e nem devotam as suas vidas a Jesus pela palavra. As pessoas escravizam, devotando e consagrando sua vida e seu viver dentro das igrejas, centralizadas nelas, em atividade e compromisso, cumprindo regra e meta. E tudo isso é uma astúcia de Satanás para fazer as pessoas continuar perdidas, contrária à direção de Cristo, levando elas a entender que estão servindo a Cristo, pelo fato de estar dentro de uma instituição cheia de regra, de norma, que dizem que é para Deus, louvando e dizendo que Jesus é grande. As pessoas dentro desses princípios acham que estão seguras, acham que estão em Deus e se denominam de Deus pela religião, pela vida que vivem escravizada no legalismo religioso, centralizadas nas atividades dentro de igreja, instituição religiosa. Quando se fala de igreja, temos que estabelecer qual o princípio de igreja que nós vamos estar falando. Se é o princípio da igreja dentro do que os homens ensinam, ou se é o princípio de igreja dentro do que Jesus ensinou. Porque Jesus não ensinou ninguém, quando falou de igreja, esse princípio que hoje as pessoas vivem, de um ambiente, de denominação, de lugar, quartel, casa de Deus, lugar sagrado, templo. Jesus nunca levou nenhuma instrução, nenhuma orientação, nenhuma ordenança para ninguém estar vivendo dentro desses ambientes como se fosse a vida de fé com Deus. Então, deixa eu ajudar aqui aos irmãos que estão perdidos no entendimento, dentro dessa mentira do diabo de igreja, que eu coloquei um vídeo aqui e vários irmãos entrou com texto para tentar justificar esse princípio que eles vivem, então, com o entendimento cauterizado nesse ensinamento de igreja. E colocaram vários textos, e fizeram seus argumentos, e me questionaram, dizendo que eu estou falando da igreja de Deus, que Deus vai me pegar, que eu sou um herege, sou um fariseu, porque estou pregando a verdade. Estou falando da igreja de Deus. Veja o argumento dessas pessoas. E todos os textos que eles deram, está lá nos comentários, pode observar lá. Eu refuto. Porque os textos que eles dão, eles interpretam errado. Por quê? Interpretam errado. Porque eles são ensinados dentro das igrejas por esses textos de uma forma falsificada e tendenciosa. Porque os líderes dentro da igreja, eles nunca vão pregar a verdade sobre a igreja de Cristo. Eles vão continuar com a mentira de que a igreja de Cristo é a instituição deles. Para quê? Para manter as pessoas dentro delas, subjugadas no domínio, na autoridade deles, como negócio deles, por meio dessa mentira. É aí onde o povo se escraviza em nome de Deus. Porque o povo entende, não, ali é a igreja de Deus. Estou servindo a Deus, estou consagrando minha vida a Deus, estou vivendo minha vida com Deus, estou dentro da casa de Deus. Então é com essa mentira que esses homens que estão a trabalho do reino das trevas aprisiona e prende as pessoas subjugadas a eles, na autoridade e no domínio deles, dentro da igreja deles. Por quê?
eles só podem exercer o domínio sobre a vida do povo? Eles só podem fazer o povo o negócio dele? Eles só podem lucrar e sugar, tirando do povo o ganho deles, se o povo estiver dentro das igrejas. Vocês estão entendendo? Por que é que esses homens não têm compromisso com a verdade? Porque se eles pregar a verdade, ele perde o trono, ele perde o império deles, o comércio, o ministério deles. Se eles pregar a verdade, eles perdem a autoridade deles sobre vocês. Eles perdem vocês, que são negócio deles, que mantém eles no poder. A ganância, a cobiça, a avareza deles, é vocês que mantêm. Se esses homens que estão dentro de igreja se comprometer com o evangelho, para pregar o evangelho puro, sem mistura, sem interferência, sem intermédio do sistema, da mentira pregada por eles no sistema, se esses homens se comprometer com o evangelho, com a verdade e pregar a verdade para o povo, eles vão perder a posição de glória que eles estão sobre o povo. Vocês estão entendendo isso? Então, se você ver lá no meu vídeo, que está aqui no Face, tem centenas de comentários. Eu acho que já chegou a centenas. A centena. Tem mais de 100 comentários. Onde as pessoas estão querendo me questionar, me refutar, usando o texto para tentar mostrar que igreja, instituição, foi pregada por Jesus e pelos apóstolos. Agora as pessoas usam os textos fora do contexto, porque os homens, dentro das igrejas, falsificam a palavra, interpretam errado e contamina, cauterizando a mente do povo dentro da igreja com a mentira que eles pregam nesses textos que eles usam. E é tanto texto que eles dão, não, porque tem que estar na igreja. Hebreus 10, 25 diz, não deixando vossa congregação. Ali não é igreja, instituição. O texto de Hebreus 10, 25 não se refere, não está dentro do contexto de lugar, denominação. Está advertindo os irmãos a se reunirem. Não estabelece o lugar. Adverte os irmãos a não deixar de estar se reunindo para comungar a fé, para poder compartilhar a fé, trabalhar a palavra para correção, para orientação. Não é o ambiente que Hebreus 10, 25 está tratando. Hebreus 10, 25 não está dizendo a ninguém, olha, vá para a igreja, não deixe de ir para a igreja. Essa interpretação é anátema, é pervertida, é proposital, tendenciosa, para esses homens manter vocês escravizados no poder dele e dentro das igrejas deles. É com essa mentira que ele escraviza vocês. Meu irmão, meu amigo Walter Júnior, pode vir aí, meu irmão. Pode entrar e vamos trabalhar. Vamos trabalhar a palavra de Deus. Você está me pedindo para eu dar uma lida em Lucas 18:10. Eu vou ler agora. Deixa eu ver o que é que você quer me mostrar em Lucas 18:10. Vamos ver se Jesus está falando alguma coisa sobre igreja. Não é isso? Lucas 18:10. Vamos lá. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e outro publicano. Já conheço o texto, o contexto aqui. O que é que o irmão Walter Júnior quer dizer nesse texto? Que isso aqui está... Jesus está ensinando alguém a estar dentro da igreja? Isso aqui é a parábola do fariseu e publicano que Jesus fala. Dentro do contexto da lei. Eles foram ao templo. Mas Jesus, aos seus discípulos, não ensinou ninguém a ir ao templo. Jesus não ensinou ninguém a ir ao templo, meu irmão Walter Júnior, e nem buscar Deus no templo, porque o templo ia ser derrubado. Aprenda isso aqui. O templo era a dispensação da lei. A dispensação da lei ia findar com a morte de Cristo, aonde ia estabelecer um novo e vivo caminho para o homem chegar a Deus, que não é mais por templo. Se você pegar Hebreus capítulo 10, versículo 19, meu irmão Walter Júnior, com toda a simplicidade eu estou aqui instruindo você, esclarecendo você sobre esse texto que você me deu. Eu acho que você quer mostrar que igreja é o ensinamento de Jesus. Mas Jesus não está ensinando ninguém estar dentro de igreja nesse texto. Primeiro, o templo era um só lugar que era onde os judeus faziam a sua devoção a Deus. Não era a igreja ali, aqui e acolá.
Era um só lugar, que todos os judeus, de onde tivessem, iam para o templo, que foi estabelecido para se fazer todo o trabalho religioso, aonde tinha que levar o sacrifício, aonde tinha que se fazer a expiação, aonde tinha um sacerdote que era como mediador do povo para Deus, aonde tinha toda a cerimônia, o ritual, os símbolos. A Arca da Aliança no templo representava a presença de Deus no templo, que ficava no terceiro compartimento, que era o Santo dos Santos, que o povo não poderia entrar. Só uma vez por ano entrava o sumo sacerdote para fazer expiação do pecado dele e do povo. Esse ritual não tem mais, irmão. Esse princípio não é estabelecido para o cristão. Jesus veio cumprir. Tudo isso era sombra e apontava para Cristo. O templo hoje é Cristo. O sacrifício é Cristo. O sacerdote é Cristo. A oferta é Cristo. O louvor para Deus é Cristo. A adoração a Deus é Cristo. Você está entendendo, meu irmão Walter Júnior? Então, Jesus não pregou ninguém a buscar a Deus, está Deus no templo. Se você pegar João, capítulo 24, não é? Quando chega a mulher samaritana, não sei se é 24, deixa eu ver. João capítulo 4, a mulher samaritana chega para Jesus, perguntando aonde se deveria adorar a Deus. Eu pergunto a você, meu irmão Walter Júnior, Jesus mandou ela ir para o templo adorar a Deus ou para o monte? Ou para alguma igreja, alguma denominação, algum lugar físico? Qual foi a orientação, o ensino de Jesus? Que esse ensino serve para mim e para você, tá? Eu estou baseado nesse ensino de Jesus. Jesus disse que o lugar de adorar a Deus não é nem templo, olha aí, igreja, que vocês fazem dessas igrejas hoje como templo. Eu pergunto, vocês são judeus para ter um templo? Eu pergunto, esse templo que vocês estão aí dizendo que é casa de Deus, Deus mandou fazer? Porque o templo de Salomão foi Deus que mandou fazer. E esse templo foi derrubado, não existe mais. Aí eu pergunto a você, meu irmão Walter Júnior, foi Deus que mandou esse homem que está aí como sacerdote dentro desse templo, igreja que você está? Deus mandou ele levantar isso? Para habitar aí dentro? Para vocês adorar ele aí dentro? Será que Jesus deu alguma regra, alguma ordenança para a gente viver a nossa vida de fé em Deus dentro de algum ambiente, igreja, templo, que vocês chamam? Então, meu irmão Walter Júnior, esse texto que você deu não comprova nada. Não justifica. Não dá base para ninguém viver dentro de igreja. Primeiro que o texto não fala de igreja. Segundo, Jesus não está mandando ninguém ir para a igreja. Jesus está dando uma parábola. E quando Jesus fala do templo, Jesus ainda estava na dispensação da lei. Porque naquela dispensação tinha que ir para o templo. Tinha que buscar o sacerdote. É muito importante entender isso. Mas a partir de Cristo, já não tem mais essa obrigação, não é mais por esses rituais, não é mais pelos cerimoniais, não é mais pelo sacerdócio de homens, não é mais pelos ambientes templo. A vida com Deus não é mais por esse caminho. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. O escritor aos Hebreus, dentro desse contexto, ele vai estar orientando os irmãos a não se subjugar mais na regra, nos princípios da lei, dentro dos cerimoniais, dos rituais, para uma vida com Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer, irmãos, devemos entrar agora na presença de Deus, no Santo dos Santos, com ousadia, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Isso é pela sua morte. Com a morte de Jesus, o caminho para Deus não é mais o templo, é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu ver outro comentário aqui que eu estou respondendo o irmão. Sim, mas também ele não proíbe. Sim, irmão. Mas ele mandou. Os apóstolos mandou alguém estar dentro de templo. Você já está se contradizendo, está vendo? Vamos trabalhar o assunto sólido da palavra. Jesus não proíbe, mas ele não mandou ninguém estar dentro de templo. Ele não colocou esse princípio. Deixa eu lhe explicar aqui. Meu irmão Walter Júnior. Ah, mas Jesus não proíbe ninguém estar em templo. Claro, ele não mandou ninguém para templo. A vida com Deus não é em templo. Não é em templo que se vive para Deus. Não é em templo que se
busca Deus. Ele não mandou ninguém ir para o templo. Ele disse, venham a mim, creio em mim. Escuta uma coisa, meu irmão Walter Júnior. Jesus, ele veio indo ao povo para levar Deus. Ele não veio chamar o povo para ir para o templo buscar a Deus. Você está entendendo isso? Jesus, ele veio do céu para ir ao encontro das pessoas, levando Deus para as pessoas, que Deus estava nele. Jesus não veio chamando ninguém para ir para o templo e encontrar Deus. Aprenda isso, meu irmão. Então, para vocês que vivem com essa mente cauterizada, dentro desse princípio maldito, herético, anátema, irmãos, se eu for expor aqui qual é o pecado e o erro que está desviando vocês de Deus com essa ideia de templo, é muito. Chegou um irmão para mim e disse, qual é o pecado que eu tenho de estar no templo? Tem. Você está se perdendo de Deus, irmão. Porque o seu entendimento está sendo corrompido com essa ideia de templo. Porque sua vida com Deus é centralizada, não é em Cristo na palavra, é no templo. Um ambiente igreja que vocês chamam de templo. A devoção de vocês não é em Cristo pela palavra, é no templo, nos trabalhos, nos sacrifícios religiosos, nas obrigações. A glória, a segurança e a convicção da vida de vocês com Deus não é em Cristo, no sacrifício, é no templo. Porque vocês são ensinados, se não estiver no templo, não tem a Deus. Veja como vocês estão perdidos nesse entendimento de templo. Vocês consagram a vida e o viver de vocês como se fosse para Deus, dentro do ambiente chamado templo, sobre regras, normas, princípios, valores que são anátemas, que desviam vocês de Cristo, que Cristo não ensinou. Ao contrário, o que vocês vivem no templo é tudo o contrário do que Jesus ensinou. Aí vocês são ensinados de que tem que adorar a Deus no templo. Vou para o templo, vou para a casa de Deus adorar a Deus. A pergunta é, Jesus disse que não é nem no templo, casa de Deus, e nem em monte que se adora a Deus. Não, vou para a igreja fazer a obra de Deus. Jesus disse que obra de Deus não é trabalho de igreja. Jesus disse que obra de Deus é Ele. Alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, qual é a obra de Deus para que a gente faça? Jesus não mandou ninguém para dentro de igreja fazer nenhuma obra. Jesus disse, a obra de Deus é esta. Esta qual? Que creiam naquele que Ele enviou. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que obra de Deus não é trabalho de igreja nem vida de igreja. É um texto que é falsificado, interpretado errado pelos pastores. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Paulo vai dizer, meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é vã o vosso trabalho na obra do Senhor. O que é que os pastores fazem nesse texto? Interpretam aí como se fosse trabalho e vida de igreja, escravizado em atividade de igreja. Isso não é obra de Deus. Paulo não está falando nada de igreja. Se você ler o contexto, entender o contexto, Paulo está advertindo os irmãos sobre doutrinas erradas que faz os irmãos se perder de Cristo, que tira os irmãos da salvação. O contexto aqui é Paulo advertindo e orientando os irmãos sobre o ensino herético que estava sendo dado no meio dos irmãos aqui na igreja de Coríntios. E Paulo vai dizer, meus irmãos, o evangelho que eu tenho anunciado a vocês, esse evangelho que vocês creram, receberam e estão nele, por onde vocês são salvos, se permanecer no evangelho. Paulo não fala de igreja evangélica. O contexto aqui não é Paulo falando de igreja e nem tampouco de obra de igreja. E quando Paulo vai dizer, lá no versículo 58, que não devemos desanimar nem recuar, devemos ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, essa obra aí é Cristo, é a fé. É ficar fiel a Cristo na doutrina, na palavra dele. Paulo não está falando de trabalho de obra de igreja, não, irmãos. Esse texto é falsificado pelos líderes das igrejas. Jesus disse assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Os pastores falsificam, aí escravizando as pessoas em trabalho e obrigação de igreja, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, o dia todo, como se isso fosse buscar, em primeiro lugar, a Deus. Buscar a Deus não é estar em trabalho de igreja. O reino de Deus não é nenhuma igreja, nenhum trabalho de igreja.
Paulo quando diz, aliás, Jesus quando diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é priorizar a sua vida na vontade de Deus pela palavra e praticando ela, que é a justiça por onde vamos viver, agradando a Deus. É a palavra. Tudo é centralizado na palavra. Vocês estão entendendo isso? Então Paulo não está falando de reino, atividade, obra, tarefa de igreja, não, irmão. Paulo não está se referindo a isso. Então veja como é que esses homens falsificam a palavra, tirando vocês do que a palavra lhe conduz, da direção da palavra. Isso é o quê? É anátema. Isso leva vocês, sim, a se perder de Deus. Leva vocês a se perder de Deus, irmão. Quantos estão perdidos com a mente cauterizada dentro da igreja? Praticando misticismo, paganismo, idolatria, feitiçaria. Esses cultos, essas campanhas, tudo isso aí, irmão, é misticismo, é feitiçaria, irmão. Jesus não orientou ninguém a praticar isso, não. As pessoas idolatrando e mistificando o ambiente igreja, idolatrando os líderes de igreja como homem de Deus, autoridade de Deus. Olha, estão chamando os homens, os pastores de igreja, de mestre espiritual. A autoridade espiritual de Deus para o povo. Ó. Mestre, não. O próprio Jesus diz, a ninguém chamei de mestre e nem a ninguém chamei de pai. Em relação ao lado espiritual, não tem mestre. O mestre é o Espírito Santo. É ele que nos ensina. Em relação ao Pai da fé, no lado espiritual, é Cristo. Um só é o vosso Pai, um só é o vosso mestre. Mas os homens que se colocam sobre o povo, e o povo subjugado na autoridade deles, o que é que esses homens dizem que estão dentro da igreja? Não, obedeça a autoridade de Deus para a sua vida. Agora eu pergunto, meu irmão Walter, se tiver aí ainda, eu pergunto para você, qual é a autoridade de Deus para a sua vida? É o pastor da tua igreja? Ou é a palavra? Porque se for a palavra, tu tem que sair desse entendimento de igreja. Porque quem ensina isso é o teu pastor, não é Jesus. A autoridade espiritual para a nossa vida, irmão, não é nenhum líder religioso. É Cristo a palavra dele. É Ele quem nos guia. É Ele o nosso sacerdote sumo. É Ele o nosso pastor que guia a nossa alma na vida com Deus. É Cristo. Os pastores, os líderes da religião, das igrejas, estão usurpando o lugar que só pertence a Cristo. Eu ouvi um pastor pregando e dizendo que a igreja só é abençoada quando obedece o pastor, porque o pastor é o canal de bênção para a igreja. Irmãos, está tomando e usurpando o lugar de Cristo, irmão. O canal da graça, da bênção para a nossa vida é Jesus. Não é nenhum líder religioso. Vou lhe dizer isso aí também, meu irmão Walter Júnior. É aí que vocês se prendem. Eles dão esse texto para vocês, interpretam errado, e vocês, por não examinar as Escrituras, ficam aprisionados dentro da mentira do diabo pregada por eles. Porque eles usam a palavra distorcida, falsificada, misturada. Esse texto que você está me dizendo aí, a Bíblia diz, obedecei os vossos pastores. Pastor de igreja não, porque primeiro, Jesus não colocou pastor de igreja. Obedecei os vossos pastores dentro daqueles que têm a vocação para ensinar, que estão entre nós, não sobre nós. Porque Jesus não deixou Pedro, Paulo, João sobre ninguém. Eles não têm mais autoridade do que ninguém. Pedro, Paulo, João era membro. Não era a cabeça. A autoridade espiritual é uma só, que é a cabeça, que é Cristo. Quando o texto diz, obedecei vossos pastores, não está falando de uma vida de submissão cega, como se fosse para Deus. Porque a palavra de Deus também diz, a mulher obedecer vosso marido, os filhos obedecer os pais, os empregados obedecer o patrão. Isso está no sentido de você estar obedecendo dentro daquela direção que está ali, para você viver
no sistema secular, em relação a obedecer a líder religioso, só quando ele estiver pregando a palavra. Porque o texto vai dizer: observais e notai os que pregam deturpando a doutrina de Cristo. Não obedeça, não ouça, se aparte dele. Você está entendendo? Aí os pastores pegam esses textos que vocês estão cauterizados dentro da mentira, que eles interpretam esse texto errado, e aplica para vocês uma regra de obediência para fazer vocês se submeterem a ele. Porque Pedro estava pregando o evangelho. Quem foi que mandou Pedro parar de pregar o evangelho? Quem foi? Eu pergunto a você, meu irmão Walter. Foi as autoridades judaicas do sistema religioso. Os anciões eram autoridade. Chega para Pedro e para os apóstolos e diz: olhe, nós vamos proibir vocês de pregar o evangelho. Olha o que foi que Pedro disse. Não, amém, autoridade. Tu és ungido de Deus, tu és autoridade de Deus. Não. Pedro disse: julgai vós, se diante de Deus é primeiro obedecer a ele ou a vocês. Porque o que vocês estão ensinando, estão determinando, tem nada a ver com o que Deus manda. Então eu pergunto a tu: tu vai obedecer teu pastor subindo o monte? Tu está pecando, meu irmão. Porque tu está desviando o teu entendimento da fé. Tu está adulterando a fé. Tu está apostatando da fé. Você está entendendo, meu irmão Walter Júnior? Obedeça ao irmão que está entre vocês, ministrando a palavra, aquele que tem o dom, tem a vocação, aquele que maneja bem a palavra. Agora sejam prudentes, analise o que eles estão pregando. E não aceite tudo não, porque ele é autoridade não. Ele não é autoridade de Deus, a autoridade é a palavra. E se ele não prega a palavra, ele tem que ser corrigido, repreendido. Porque ele não é autoridade pelo cargo que ele tem de igreja. Primeiro, que Jesus não colocou nenhum pastor de igreja. Jesus deu vocação para a igreja, que somos nós, pessoas, entre nós. Ele não colocou ninguém como autoridade espiritual para os outros. Paulo estava pregando, escuta aí, irmão Walter Júnior, na cidade de Bereia. Os crentes não queriam saber, não, Paulo, homem de Deus, autoridade, não. O texto vai dizer lá em Atos, que os cristãos, os crentes em Bereias, examinavam tudo que Paulo pregava pela palavra, para ver se tudo que ele pregava estava conforme as Escrituras. Aí hoje vocês dentro de igreja só ficam dando glória e aleluia. Amém, pastor, homem de Deus, eu recebo, não. Ninguém questiona. Todo mundo comendo heresia, veneno, doutrina de demônio, e ninguém questiona. Não pode, senão é rebelião. Tem que se submeter ao líder. Quem disse isso? Submeter a Cristo na palavra. E se alguém não traz a doutrina de Cristo, esse não é de Deus, irmão. É isso que a palavra diz. Irmão, mas lembra dos feiticeiros que tinham nesse tempo também? Hoje está cheio de feiticeiro dentro das igrejas, irmão. Irmãos, é a palavra que eu estou mostrando. A palavra não dá base para isso que você entende. Hoje as igrejas estão cheias de feiticeiro, levando o povo a fazer ritual de feitiçaria, misticismo, levando o povo a viver banalizações, adivinhando a vida do povo, prevendo o futuro do povo, tudo em nome de Deus. Hoje, dentro das igrejas, Satanás estabeleceu o trono dele. Essas igrejas não é casa de Deus, é sinagoga de Satanás. Alguém diz assim, mas o Senhor generaliza tudo. Claro, porque Deus não está no sistema. Aprendam isso. O sistema, o governo não é de Deus, é do homem, na inspiração das trevas. O governo de Deus é Cristo que está em nós, não dentro de igreja. O reino de Deus não é igreja. O reino de Deus não está dentro de igreja, instituição. O reino de Deus está em nós, pelo Espírito Santo. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não é comida nem bebida, nem essa vida de regras religiosas. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Como disse Paulo, vamos ver? Romanos capítulo 14, olha o que Paulo diz.
Eu acho interessante quando Paulo vai orientar os irmãos aqui, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, veja o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus, aceito aos homens. Não é dentro da igreja, é servir a Cristo com a justiça, a paz, a verdade, que o Espírito Santo nos leva a viver no nosso interior. O reino de Deus está em nós. Alguém perguntou a Jesus, aonde é que está o reino de Deus? Jesus disse, ele não tem aparência exterior. Quando disserem a vocês, o Cristo está ali, aqui e acolá, não vão não. Porque Jesus não está em nenhum lugar restrito para o homem ir buscar ele. E hoje o povo está fazendo o quê? Vai buscar Jesus ali, vou buscar Deus, vou adorar Deus, vou buscar Deus. Aonde? Tudo fora da palavra. Irmão Walter Júnior, eu estou aqui trazendo um esclarecimento para tirar sua mente e a de muitos que está assim. E trazer a luz de Deus para ficar assim. Esclarecimento, diz a palavra de Deus, que o diabo ele trabalha para quê? Para tirar alguém de igreja? Não. Porque o lugar de salvação, lugar de vida com Deus, não é igreja. Segundo as Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não viva nas igrejas? Não. Para que não contemple a luz do Evangelho, da glória de Cristo. É isso que o diabo está fazendo dentro das igrejas, cegando o entendimento de vocês, para que vocês não contemplem o que o Evangelho revela. Toda a verdade que temos que viver para a vida com Deus é pelo Evangelho. Eu sempre digo, não confundam o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de quem crê, com igrejas evangélicas, onde o povo acha que é salvo dentro delas. Não confundam o Evangelho de Cristo com igrejas evangélicas. Que essa é uma armadilha de Satanás, que criou essa instituição religiosa com esse nome, Igreja Evangélica, para manipular as pessoas e achar que estão vivendo o Evangelho dentro de igreja evangélica. Então, meu irmão Walter Júnior, eu sou um pouco assim amargo. As pessoas não se afinam muito comigo, porque o que eu levo para as pessoas é a luz de Deus e aborrece todo aquele que está nas trevas, na mentira e no engano. E quem está dentro dessa ideia, desse princípio de igreja, está no engano e na mentira. Então não tem como alguém dizer, não, mas a Bíblia diz, alegremos-nos como dissemos, vamos à casa do Senhor. Meu amigo, não pega o texto lá do Velho Testamento, que não tem nada a ver com a igreja que vocês vivem. Davi não falou de igreja. Davi falou da cidade de Jerusalém, que era considerada como a casa de Deus. Não era uma instituição dentro de regra, de norma, de trabalho e atividade religiosa que vocês vivem. Não, mas Jesus disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Meu amigo, Jesus não está ensinando ninguém a estar dentro de templo. Ali, Jesus estava falando do templo que foi estabelecido para o povo estar lá, vivendo sua vida para Deus, com os rituais e cerimoniais que era feito, que era exigido, que era pedido na velha aliança. Quando Jesus diz isso, ele ainda está na dispensação da velha aliança. E Jesus corrigiu porque fizeram do templo covil de ladrões, os homens fazendo negócio da fé, levando o povo a escravizar-se como negócio deles. E Jesus se indignou de ver os homens usar a palavra de Deus para fazer negócio, banalizar aquilo que Deus colocou para o povo encontrar ele no período da dispensação da lei. Quando Jesus vai dizer, a casa de meu pai será chamada casa de oração, não era só o templo, era a cidade de Jerusalém, que quando Jesus veio, o templo estava corrompido. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão Walter Júnior. Jesus ele foi expulso do templo, da igreja, né, que vocês hoje falam que o templo que vocês vivem nas igrejas é o templo. Jesus não pregou. Ninguém ia estar buscando a Deus no templo. Jesus ia para o templo pregar o evangelho para aqueles que estavam lá no templo perdido de Deus, cego. Teve um irmão que disse a mim assim, não, mas os apóstolos, eles iam para o templo, eles iam ensinar e pregar. Eles não iam viver a vida dele com Deus dentro do templo e por meio do templo. Leia o que está escrito lá em Atos, capítulo 5, versículo 42. Todos os dias, no templo
Não é no singular, nos templos, como hoje. No templo, que era um só templo lá em Jerusalém, o de Salomão, e nas casas. O texto vai dizer que os apóstolos não cessavam e não deixavam de ensinar e anunciar Jesus. Eles iam para o templo ensinar. Tanto é que eles foram presos e apanharam porque estavam no templo pregando o evangelho, e os líderes do templo, os sacerdotes e as autoridades do templo ficaram indignados e proibiram os apóstolos de pregar o evangelho no templo. Aí eu pergunto, eu estou aqui pregando o evangelho. Se eu for levar uma pregação dessa, um esclarecimento desse, dentro desses templos que ele diz que é casa de Deus, eles vão aceitar? Vão não, porque eles não querem saber da verdade não, rapaz. Eles querem manter vocês como o negócio deles escravizado, subjugado. O diabo usa esses homens para manter vocês presos, perdidos de Deus, e fazendo vocês pensar que estão vivendo para Deus e servindo a Deus dentro de igreja, onde vocês colocam a garantia, a segurança da salvação. Não, se não tiver na salvação não é de Deus, se não tiver na igreja não é salvo, não é de Deus. Tem que estar numa igreja para ser de Deus. Tem que ter um quartel. Quem disse isso? Não, o lugar do peixe é no aquário. O soldado tem que ter um quartel. O meu quartel é Cristo, meu irmão. Meu quartel não é nenhuma igreja, não. Eu não preciso estar dentro de igreja para ser igreja. Eu sou parte dessa igreja, que é um corpo formado por pessoas, no qual eu sou membro. Eu estou em comunhão com a igreja, eu estou ligado com a igreja, não é a igreja do homem denominação, a instituição A, B ou C. Eu estou em comunhão, estou ligado com a igreja, corpo de Cristo. Pessoas que estão dentro da mesma fé, vivendo instruído na mesma doutrina, com a mesma fé e esperança, guiado pelo mesmo Senhor e batizado num só Espírito. Não é esse batismo de igreja, cada igreja tem o seu. Então, as pessoas estão vivendo maldição, irmão, dentro desse princípio pregado para eles de igreja. Jesus não levou ninguém a estar dentro de igreja, irmão. Aí vem os católicos, vem os evangélicos, vem outras pessoas e dizem assim, não, mas Jesus estabeleceu a igreja. Eu vi uma pessoa aqui no Face colocar um comentário e dizer que a igreja foi estabelecida pelos apóstolos em Atos capítulo 2. Não. Não foi os apóstolos que estabeleceram a igreja. A igreja foi estabelecida e alicerçada para viver neste mundo, firmada nele, pelo próprio Cristo. O lugar onde Cristo edificou a igreja é nele, na palavra dele. É aí onde entra a falsificação do texto. Que isso começou pelo sistema católico romano, que lá no século III reivindicou Deus como propriedade da Igreja Católica. A Igreja Católica, o sistema católico romano, centralizou Deus dentro do ambiente igreja. E colocou na mente do povo que todo lugar, toda adoração, toda busca de Deus tinha que ser feita dentro da igreja. Na mediação dos sacerdotes, os padres, papa. Colocaram na mente do povo que o lugar de buscar a Deus, de servir a Deus, de estar em Deus, é dentro da igreja. Porque centralizaram Jesus dentro da igreja. E se colocaram como povo cristão, vivendo o evangelho anátema. Uma vida de igreja que separou o povo de Cristo. Que tirou o povo da liberdade de Cristo. Os cristãos, eles não viviam dentro de igreja, denominação, na autoridade, subjugado pela autoridade e o domínio de nenhum líder religioso. Os cristãos, eles viviam a liberdade em Cristo, sob o domínio, a fidelidade, a obediência a Cristo na palavra. E todo irmão que estivesse pregando a palavra era digno de ser honrado e obedecido, porque é a palavra que nos leva a estar subjugado, não é o homem. E o sistema católico romano escravizou o povo dentro da igreja, com muitas tarefas, obrigações, rituais, cerimoniais, sacrifício, penitência, flagelos, porque foi ensinado que o povo tinha que praticar isso para Deus abençoar, para estar obedecendo, era obra de Deus. Foi daí que surgiu essa mentira de igreja, irmão.
Porque Jesus, quando diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus não está falando de denominação católica, evangélica, espírita, budista, mórmon, nenhuma dessas igrejas. A igreja que Jesus edifica na pedra somos nós, edificados nele mesmo, na palavra dele. A pedra não é Pedro. A pedra, o alicerce, o fundamento onde nós devemos estar firmados é Cristo. Ele disse isso em Mateus 7, 23, 24. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Esse está edificando a sua casa na rocha. Essa é a rocha que Jesus fala. Essa é a pedra que Jesus fala para Pedro lá em Mateus. Não é Pedro. Nós estamos edificados na vida com Deus por Cristo. E somos igreja de Deus quando estamos em Cristo. Nos tornamos membros que formamos a igreja, que é pessoas. Não foi denominação que Jesus falou quando ele disse a minha igreja. Ele não falou de nenhuma instituição religiosa. Vamos ver outro comentário aqui do irmão Walter Júnior. O pastor perguntou quem está melhor. Quem está na arca de Noé ou quem está fora? Eu já conheço esse argumento também, viu, meu irmão Walter Júnior? Só que a arca de Noé não é essa igreja que você está. Eles interpretam errado isso. Não, tem que estar na arca, irmão. O lugar de salvação é a arca. Quer dizer que tua salvação está garantida dentro da igreja? Ou é em Cristo? O meio de salvação era a arca no tempo de Noé. Sabe qual é o meio de salvação hoje? Que nós temos que estar? Não é dentro de igreja. É em Cristo. Cristo representa a arca, que é o meio de salvação. Não é uma igreja, denominação, instituição. Você está entendendo, meu irmão Walter Júnior, como é importante a gente ser esclarecido? Eu não estou aqui desfazendo de você. Eu estou aqui esclarecendo você com a mente que você está obscurecida da verdade, com os textos interpretados errado. E essa interpretação é dada pelos pastores, que dizem que são homens de Deus. Homem de Deus não falsifica a palavra. Foi isso que o apóstolo João advertiu aos irmãos, dizendo, irmãos, vigiem, estejam atentos, porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Esses homens aí estão prevaricando, não estão se mantendo na doutrina de Cristo. Eles misturam, eles acrescentam, adicionam, eles colocam outro meio, eles criam os princípios para tirar vocês da direção singular de Cristo. Porque o evangelho não pode ser misturado, nem contaminado, porque Paulo vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo não estava falando de fermento biológico que bota no pão ou no bolo. Paulo está falando da doutrina de demônios, que tira você e apostata você da fé. Jesus vai dizer, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento era a doutrina, o ensinamento deles. Os apóstolos pensaram que Jesus estava falando de pão, de comida. Não. A doutrina dos fariseus que estão no sistema religioso não é a doutrina de Cristo. A doutrina dos fariseus do sistema religioso contraria o que Cristo ensina. Então, meu irmão Walter Júnior, a arca representava o lugar de salvação que o povo tinha que ser livre do juízo de Deus dentro da arca. E qual é o lugar hoje que Deus mostra para a gente ser livre do juízo de Deus? É a arca? É a igreja? Essa comparação de arca com igreja é uma falsificação tendenciosa para manter vocês escravos com a mente cauterizada de igreja, irmão. Irmãos, em nome de Jesus, escute o que eu estou aqui ministrando. Analise o conteúdo do que eu estou aqui mostrando para vocês. Eu estou fazendo aqui uma refutação, um esclarecimento diante do que o irmão Paulo Júnior está aqui me mostrando. E não é só o irmão Paulo Júnior, todos. Pode, quem quiser botar qualquer texto aí para defender a igreja e a instituição. Não vai ter argumento, não vai ter texto para dar base a isso. Ah, se vier com interpretação errada, aí sim, né? Como o irmão chegou para mim e disse, não, mas nós temos que estar numa igreja. Os apóstolos viviam a comunhão na igreja. Mentira, irmão. Os apóstolos não viviam a comunhão em igreja. O cenáculo não era a igreja, era a moradia dos apóstolos. Depois que Jesus faz a janta da ceia,
naquele lugar, os apóstolos passaram a morar. O cenáculo era a morada dos apóstolos, onde eles passaram a morar. E eles estavam ali. A palavra de Deus vai dizer que os irmãos, igreja, os que estão na casa de fulano, na casa do irmão ciclano. A igreja que está em Corinto não é denominação, são pessoas. Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo não está falando de uma denominação religiosa de Corintos, Paulo está falando de pessoas. Dê uma lidinha lá. Paulo vai dizer, saúdo os irmãos, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados na fé em Cristo nosso Senhor. Essa é a igreja de Deus. Os irmãos que estão em Cristo, essa é a igreja de Deus. Paulo nunca se referiu à igreja instituição. Nem Paulo, nem Pedro, nem João. Nunca orientou ninguém. Vá para a igreja, vá buscar a Deus, vá adorar a Deus. Venha para a igreja, servir a Deus. Não. Obedeça o seu pastor, que é a autoridade espiritual. Paulo vai dizer, obedecei vossos pastores. E notai os que ministram bem, a esses sejam honrados. Os que ministram bem. Os pastores que Paulo fala, não é líder de igreja, são os que têm a vocação para ministrar a palavra. Nós temos que honrar, irmão. O irmão que está trazendo o ensino puro da palavra, sem falsificação. Ah, mas ele não é pastor, mas ele tem a vocação de pastor. Aí você dá ouvido a esses pastores que não têm vocação, que não tem chamado nem compromisso com Deus, porque está dentro de igreja. Aí você ouve eles como se fosse homem de Deus. Aí um irmão que Deus levanta, que tem vocação, que está ministrando a verdade, compromissado com a verdade, você não escuta. E por que você não escuta? Porque o irmão não é de igreja. Está vendo como esse princípio de igreja faz vocês se perder de Deus? Irmãos, eu estou aqui compromissado com o reino de Deus. Meu trabalho é pregar o evangelho, levar a verdade e condenar a mentira. Eu não estou aqui para combater contra a pessoa de ninguém. Eu considero todas as pessoas, independente da religião, católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. Agora, quando parte para o entendimento da fé, aí eu não tenho comunhão, não. A Bíblia me ensina a ter comunhão com quem está na luz, na fé. Não é com quem é de igreja. Não é com quem é de igreja. João 1,7. Se estivermos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. A comunhão não é dentro de um ambiente institucional sobre regra e norma. A comunhão é em Cristo, na palavra. Sabe por que eu não tenho comunhão de fé com o evangélico, com o católico, com o espírita, com o budista, com nenhuma pessoa de nenhuma religião? Porque a fé deles está contaminada, misturada, deturpada com outros preceitos. E eu não me mantenho, nem vou concordar, nem comunicar com a fé distorcida e misturada das pessoas que estão dentro do sistema. A minha comunhão de fé é com quem está em Cristo, na palavra. Deixa eu ver outro comentário aqui do irmão Walter Júnior. Irmão, as 7 igrejas do Apocalipse é o quê? Não estou entendendo. Eu já falei aqui, irmão, das 7 igrejas. Ali não é igreja denominação, não, irmão. Ali não é pastor de igreja, não. A igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Éfeso, não é o pastor da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade onde estavam os irmãos que estavam convertidos a Cristo. E a advertência, a carta, é para os irmãos, a igreja de Deus, que eram pessoas que estavam na cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna. Não era instituição, igreja, denominação. Vamos lá. Meu irmão Walter Júnior, eu pergunto uma coisa para você. Vamos supor que essas 7 igrejas é a igreja denominação. Aí eu pergunto a você, meu irmão Walter Júnior, se Jesus manda hoje uma carta para a igreja dele, qual é a igreja que ele vai mandar? Que igreja é essa que ele vai estar mandando? É a Assembleia? É a Batista? É a Presbiteriana? É a Deus é Amor? É a Adventista? É a Congregação Cristã do Brasil? É a Igreja de Mormon? É a Igreja Católica? Eu pergunto a você, que igreja é essa que... A Igreja de Cristo que está no Brasil? A pergunta é, qual é a igreja? Então, escuta uma coisa, meu irmão Walter Júnior.
As 7 igrejas lá, que fala em Apocalipse, não está falando de 7 denominações com pastor presidente. Não. Pastor não é um líder religioso de igreja. O pastor que Jesus vocacionou são pessoas que recebeu o dom, a capacidade para ministrar e edificar os irmãos com o ensino. Não é para levantar ministério e estar governando os irmãos com autoridade e domínio. Até porque Jesus vai dizer que entre nós não deve ter quem queira exercer autoridade e domínio sobre nós. Isso acontece entre eles na religião. Entre nós, o povo de Cristo, não. Quem quer ser o maior, seja o menor. Foi Jesus quem ensinou isso. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 27. Então, eu estou aqui no trabalho. Veja que eu estou ministrando para vocês. Graças a Deus não chegou ninguém para interferir. Mas eu estou aqui atento no trabalho. Estou aqui cumprindo meu trabalho secular e trabalhando para a obra do reino de Deus. Não é para a obra de Deus. A obra de Deus é Cristo. Eu estou levando a comunicação do reino de Deus, que leva o conhecimento da obra que Deus fez para salvar todos nós. A obra de Deus é Cristo. Nós temos que comunicar e anunciar essa obra ao mundo. Não é fazer a obra de Deus. O mundo está aí vivendo a sua mentira. E o povo escravizado é a obra de Deus. É a obra de Deus. Se dedique à obra de Deus. Invista na obra de Deus. Ame a obra de Deus. E vocês aí enriquecendo o patrimônio desses homens que criam os seus ministérios com muitos imóveis chamados igreja. Que amanhã ou depois, quando não servir mais, ele vende. Qual é a igreja de Deus que vocês estão vivendo, hein, irmãos? Você está entendendo, meu irmão Walter Júnior? Deixa eu ver outro comentário aqui. Josiane Maria, paz do Senhor Jesus, evangelista, Wellington. Amém, minha irmã? E eu fico sempre orientando vocês. Coloque sua crítica, coloque seu comentário, seu questionamento. Eu não estou aqui para dizer que eu sou a verdade, eu prego a verdade. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Agora, me corrija com um argumento plausível da verdade do Evangelho de Cristo. Não venha usar texto da lei, do Velho Testamento. Vamos trabalhar a doutrina de Cristo, é a doutrina da salvação. É a doutrina que Paulo vai dizer, se alguém não prega segundo a doutrina de Cristo, não receba. Esse não tem comunicação com Deus. A doutrina que nós devemos guardar e viver na nossa vida não é a doutrina paralela de nenhum sistema denominacional igreja. É a doutrina de Cristo. É essa doutrina que Paulo vai advertir Timóteo, dizendo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Se alguém prega alguma palavra que não condiz com o que Cristo ensinou, Paulo vai dizer, não receba. Esse está desviado da verdade. Dá uma lidinha lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, dá uma lidinha do capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Dá uma lidinha lá, irmão Walter Júnior. A autoridade não é líder de igreja. O lugar sagrado onde Deus habita não é dentro de igreja, é em nós. Em nenhum texto vocês vão ver os apóstolos ensinar alguém. Vá para a casa de Deus, venha para o templo, a casa de Deus. Aonde é? Eu peço a vocês, me mostrem algum texto, os apóstolos, ordenando e instruindo alguém a estar dentro de algum templo ou igreja. O templo somos nós, a casa de Deus somos nós, o habitar de Deus é na nossa vida, louvar e adorar a Deus é na nossa vida, no nosso viver. O altar, o lugar sagrado onde Deus está para receber adoração é na minha vida, no meu viver. Dentro de igreja criaram um ambiente chamado altar. Olha o paganismo que vocês estão vivendo. Olha o que vocês estão praticando e não sabem, porque estão cegos espiritualmente. Vocês estão praticando o paganismo. Estão vivendo o misticismo. Os homens dentro de igreja, os líderes, os pastores, eles fizeram um ambiente chamado de altar, de púlpito, onde ele diz que é o lugar sagrado ali dentro daquele templo que diz que é a casa de Deus. Eles colocam o púlpito, o altar, como um lugar sagrado. E ali só fica as autoridades, ó, a autoridade eclesiástica. Como se Jesus fizesse divisão. Jesus estava no meio do povo, entre o povo. Jesus não estava sobre o povo. Jesus não criou um púlpito. Quando Jesus ele subia num lugar alto, é para que o povo pudesse ouvir melhor. Não era para se fazer maior do que o povo.
Mas hoje não, dentro de igreja tem um lugar, só senta as autoridades. O povo tem que estar lá embaixo. Os cheios do poder, os cheios da unção, estão lá nas cadeiras de rei. Colocaram um púlpito, onde ensina para o povo, olha, aqui é o lugar sagrado. É daqui que Deus vai te dar a bênção. É daqui que Deus ouve tua oração. É daqui que o homem de Deus fala e Deus responde. Isso é idolatria. Isso é misticismo. Isso é paganismo. Nem Pedro, nem Paulo, nem João estava dentro de igreja, em cima de púlpito, se colocando como autoridade espiritual, como maioral de Deus para o povo. Pedro, Paulo e João estavam se escravizando em favor do povo. Eles estavam subjugando a vida deles em amor pela alma do povo para levar o evangelho. Eles não estavam sentados em cadeira de rei, de governador, de autoridade espiritual. Eles não estavam dentro de conforto de igreja, no ar-condicionado, os obreiros levando água, os obreiros servindo seus pastores. Isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Isso é a igreja dos homens. Anátema, onde os homens estão lá servindo, o povo servindo a eles. Os apóstolos estavam lá, se expondo na área de desconforto. Estavam lá padecendo pelo amor das almas. Estavam lá pregando o evangelho, indo às pessoas, se colocando na situação de perigo, se desgastando. Eles não estavam buscando tirar das pessoas o sustento deles. Paulo vai dizer, eu trabalho com minhas mãos para não ser pesado a ninguém. E olha que eu posso usufruir, porque eu estou pregando o evangelho, eu posso ser ajudado por vocês pela consideração de que eu estou pregando o evangelho. Aí vocês ficam aí ajudando, enriquecendo esses homens que não estão pregando o evangelho, está levando vocês ao anátema, escravizando vocês, subjugando vocês à regra, à norma que desvia vocês de Cristo, irmão. Qual é o exemplo de Cristo que esses homens têm? Os apóstolos nunca viveram isso, que esses homens vivem dentro de igreja, e nunca ensinaram isso, que esses homens ensinam a vocês dentro de igreja. Meus amados irmãos, é muito forte quando a gente começa a ministrar a verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meu irmão Walter Júnior, eu gostei muito da sua interação, né? De você estar interagindo comigo aqui no comentário, colocando aí sua opinião, seu questionamento, sua crítica. Foi muito bom. Eu peço a Deus que nesse momento que foi levado para você, possa estar lhe esclarecendo. Que o Espírito Santo de Deus, que é quem nos ensina todas as coisas, através da pregação da palavra, que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando no seu entendimento, esclarecendo você e lhe dando o conhecimento daquilo que realmente o Evangelho nos revela, nos ensina, da verdade de Deus que liberta. Amém, meu irmão Walter Júnior, minha irmã também, Josiane Maria, colocou aqui o comentário. Muito obrigado pela vida, a participação de vocês, pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando cada um de nós, membro do corpo de Cristo, Igreja de Deus. Nos ajude em nossas necessidades, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para não ser levado pelo engano, falsos profetas, falso evangelho, evangelho anátema, heresia de perdição, ventos de doutrina, os homens fazendo negócio do povo, pela cobiça, pela avareza, falsificando a palavra, desviando as pessoas do senhorio de Cristo, desviando as pessoas do lugar, o único meio de salvação que é Cristo, levando as pessoas a estar subjugadas, escravizadas, dentro de ambiente, sobre regra e norma e obrigação de ritual, de cerimonial, de penitência, de flagelos, de sacrifício, vivendo uma crença vã, vivendo uma fé adulterada, misturada, contaminada, perdido de Deus, pelo entendimento corrompido, como disse Paulo, Efésios 4, 17 e 18, que muitos estavam perdidos e afastados de Deus, pelo entendimento corrompido, mas que Deus ilumine o seu entendimento agora, para que ele saia dessa situação e ele venha ter esse momento de esclarecimento, que a sua mente esteja iluminada pela palavra de Deus, que é Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa lâmpada e essa luz que nos guia é Cristo. Jesus vai dizer: eu vim ao mundo para que todo aquele que me siga não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. É por ele que temos que ser guiados. É nele que devemos estar. Ele é o lugar da salvação. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
Não precisa ir para nenhum lugar orar. Deus está em você. Ele contempla você. A sua oração é constante, todo o tempo. Orar e vigiar. Orar é se comunicar com Deus. Por quê? Porque nós temos o acesso à ligação, à comunhão com Deus. Eu não preciso de um lugar para ter ligação e comunhão com Deus. Como eu vi um pastor pregar e dizer que quem não está na igreja não tem ligação com Deus. Porque o único meio do homem ter a comunhão com Deus é se estiver na igreja, para estar ligado com Ele. É mentira, irmão. Olha como ele substitui Jesus. O único religare que nos liga com Deus é Cristo, irmão. Não é a igreja. O único meio que nos leva a ter comunhão com Deus, estar ligado em Deus, é Cristo. E isso pela fé. Não é por vida religiosa dentro de nenhuma igreja, é pela fé. Então que Deus abençoe cada um de nós que estamos nele. Que Deus ajude os que estão perdidos nas trevas a ouvir a verdade, por onde vão ser libertos, e que creiam enquanto é tempo. Porque tem essa questão, sabe, irmão? É ouvir a verdade e crer. Porque tem muita gente que ouve a verdade, mas não crê. Não se converte. Eu coloquei o vídeo aqui explicando 3 passos importantes para o homem alcançar a salvação que Deus oferece. Primeiro, ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e se converter na direção do Evangelho. E se manter perseverando até o fim. Porque ninguém pode chegar a Deus sem o conhecimento do Evangelho. A fé que vai gerar no homem a vida dele com Deus é a fé que vem pela pregação do Evangelho. O homem só vai alcançar a salvação, o dom gratuito de Deus, por meio da fé. E essa fé, ela é gerada pelo ouvir. E o ouvir pela pregação do Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. A salvação é para quem crê no Evangelho. Jesus não mandou, ide e pregai o Evangelho e manda as pessoas virem para a igreja evangélica para se batizar, para ser salvo, para guardar o sábado para ser salvo, para dar o dízimo para ser salvo, para vir para a igreja para ser salvo. Não. Jesus mandou pregar isso, ele disse, ide e pregai o Evangelho. Eu prego o Evangelho e a pessoa que creu, ela é salva. Eu não preciso estar trazendo ela para viver escravizada dentro de fardo de jugo para poder ser salva. Ela é salva pelo crer na pregação do Evangelho. Você está entendendo isso? E ela vai ser ensinada, instruída, porque Deus vai levantar pessoas com sabedoria, a quem Ele vai vocacionar, para estar ensinando essas pessoas dentro da comunidade que vai crer. Está entendendo, irmão? Não é dentro de igreja, é dentro da comunidade dos santos. Não é dentro do ambiente igreja do homem. Que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela participação e a interação aqui do meu irmão Walter Júnior e da minha irmã Josiane Maria. Obrigado e que Deus continue abençoando cada um de nós, porque abençoado já somos em Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, em nós que estamos em Cristo, agora e para sempre. Amém, irmãos? Deus abençoe, muito obrigado. Mais um trabalho de informação, de comunicação, da verdade que liberta, sendo feita por mim, esse irmão que fala com você, o irmão Wellington Ramos.